desde a antiguidade, os filósofos têm se debruçado sobre o tema aí do juízo moral. Um exemplo é o filósofo Immanuel Kant, tá? Então, Kant abordou esse tema do juízo moral, tá? Só que a abordagem que os filósofos faziam estava mais relacionado à formação do caráter, né? Agora nós vamos ver o que Piaget achava dessas fases, tá? Então, vamos agora formação do juízo moral na criança a partir da teoria de Piaget. Vem conosco. Então, vamos lá. Piaget dividiu essa formação do conceito de juízo moral em 3 fases, tá? Anomia, heteronomia e autonomia, certo? A primeira fase, anomia, seria uma fase em que a criança não tem esse conceito de regras, tá? Então, ela é A de não, nomia de regra. Então, sem regra, não é verdade? Então, o que acontece? Essa fase vai até aproximadamente 2 anos de idade. Se a gente fizer uma convergência e voltar para aquelas fases do desenvolvimento que a gente estudou, você vai saber que essa primeira fase, o sensório motor de 0 a 2 anos, vai ser a fase em que a criança tem um egocentrismo muito exacerbado. Então, pense comigo, se ela não consegue se reconhecer com tanta facilidade a separação entre o eu dela e o outro, ela está começando a construir isso, tá? Essa separação, como que ela vai identificar, tá? Ela vai entender que tem regras, que esse eu dela tem que ser tolhido em algumas situações. Então, nesse começo aí, ela não tem essa concepção, a anomia, certo? Segundo estágio, heteronomia, tá? O que é isso? Hetero, que é diferente do eu, tá? Nomia, regra. A regra vai vir trazida por alguém de fora, tá? Essa regra é respeitada porque aquela pessoa aqui atrás tem alguma autoridade sobre o sujeito, certo? A forma de obedecer, da pessoa obedecer essa regra é, na verdade, ela tem o medo dessa pessoa que impõe essa regra, ou respeito, que seria junção de 2 coisas, o medo dessa punição, e o amor. Ela tem medo de perder esse amor dessa pessoa que representa essa autoridade, tá? Por exemplo, uma criança lá, uns 4 anos, na pré-escola, tudo mais, ela não vai realizar algumas coisas que a professora disse como erradas. Por exemplo, ela não vai sair para ir ao banheiro sem autorização da professora, porque ela tem 2 coisas. Ela tem medo da punição, mas ao mesmo tempo ela também tem medo de perder o amor da professora. Então, para que ela preserve esse amor, preserve essa relação, ela vai obedecer, tá? Só que não importa qual regra foi colocada, tá? Se for aplicável, se ela tiver condições de obedecer, ela vai obedecer aquela regra, porque a regra é dada pela professora. Mas
não é todo mundo que obedece a regra, você pode me dizer isso, verdade. Mas quando o heterônomo, ele desobedece a regra, o medo dele, ele não vai sentir culpa relacionada ao transtorno de desobedecer essa regra. Ele vai ter culpa se ele for punido. É o medo da punição. Tá? Você respeita a regra porque você tem medo da punição. Você desrespeita a regra porque você acha que você consegue se safar da punição. Tá? Mas quem determina obedecer essa regra ou transgredir buscando não ser pego na verdade, outra pessoa ou outro, pode ser o Estado que colocou aquela regra para aquele tipo de situação, tá? É externo à pessoa. Último estágio, faltou falar aqui, esse estágio de heteronomia vai aproximadamente aí dos 2 aos 12 anos, tá? Uma coisa muito importante de se aplicar, de se falar. Será que com 12 anos a criança estou totalmente autônoma, agora eu sou capaz de julgar as regras, como a gente vai falar mais pra frente aqui, como que é esse estágio? Será que é assim? Será que é para todos as pessoas, todas as pessoas são assim? Não, gente. Você pode encontrar atitudes heterônomas também em adultos nas diversas fases aí da vida, tá? Essa construção da autonomia não é automática, tá? Você precisa de estímulos, assim como para desenvolver lá as estruturas que te habilitam ao raciocínio lógico-matemático, as estruturas que te habilitam ao juízo moral autônomo também precisam de estágios, precisam de estímulos para serem desenvolvidos. Todos vão ter esses estímulos? Não. Até uma questão que na educação a gente se preocupa muito ali com o desenvolvimento de competências relacionadas a raciocínio lógico-matemático, alguma interpretação de texto, português, tudo mais. Mas essa questão da crítica, tá? Da crítica de uma forma estruturada, nem sempre é desenvolvida. Às vezes é muito reforçado você ter aquelas informações e devolver aquelas informações tais quais você adquiriu, tá? Sem essa elaboração toda em relação a juízo moral. Então, como isso é pouco trabalhado, é pouco desenvolvido, tá? Daí muitas vezes o aluno fica dependendo de que no âmago da família esse tipo de exercício esteja acontecendo. Só que nós bem sabemos que uma minoria de famílias vai ter condições de oferecer esse tipo de diálogo, esse tipo de mediação que vai levar à formação do indivíduo autônomo. Certinho? Vamos lá para o último estágio, autonomia. O que é a autonomia? Você introjeta, o indivíduo já introjeta as próprias regras e a regra passa a fazer parte dele. Mas faz parte dele por quê? Porque ele
refletiu sobre aquelas regras, ele considerou que aquelas regras são importantes para que o bem comum seja preservado e, baseado nisso, ele escolhe, às vezes, deixar de lado as próprias vantagens, tá, que poderia ter em determinadas situações, pelo bem comum, tá? Então, é uma construção. Eu não respeito a regra porque eu posso ser punido por aquela regra. Não, eu posso, inclusive, chegar, olha, existe uma regra social, vamos dizer que estou numa situação em que vou na casa de uma pessoa, de um amigo meu, e eu chego lá, existe uma pessoa que trabalha nos afazeres domésticos, tudo mais, e eu percebo que esse meu amigo trata indignamente essa pessoa, tá? E ele tem uma regra social, fala, olha, ela não deve ser tratada, ela não pode, por exemplo, sentar à mesa com a gente, porque ela é empregada, eu tô pagando para ela. Socialmente, poderia até ser aceita essa regra, que afinal de contas ele está pagando, ele faz parte do serviço dela, está dentro dos acordos e das regras que eles estabeleceram, que ela não vai sentar na mesa para comer junto com a família. Só que, apesar dessas regras, apesar disso estar estabelecido naquela classe social, eu posso, como sujeito autônomo, chegar a uma conclusão que falar, não, essa não é uma boa regra, tá? Como dignidade humana, eu quero que essa pessoa, que só é diferente de mim pelo status social que ela tem, essa pessoa que está trabalhando assim como eu trabalho no meu serviço, está trabalhando para poder se manter, e ela tem que ser tratada como um ser humano, com dignidade. E ao mesmo tempo eu também, se eu quero conversar com essa pessoa, saber um pouco mais dessa pessoa, eu posso me sentar à mesa com essa pessoa, tá? Então, isso aí é um juízo moral, tá? Não sei se eu usei um exemplo muito bom. Eu acho que vocês considerem que se fosse uma sociedade muito opressora mesmo, tá? Para chegar nesse ponto. Eu, com meu juízo moral, eu sei, aquela regra pode estar estabelecida, mas eu não concordo com aquela regra, tá? Mas não porque eu tô querendo me opor só para ir contra um sistema ou só para mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa sem receber a punição, porque eu sou muito boa em me safar da punição. Não exatamente isso, mas porque eu fiz toda uma análise de um contexto e cheguei à conclusão de que aquela regra não é uma regra que deva ser cumprida. Certo? Então, juízo moral vai permitir que algumas regras que são julgadas boas para toda a sociedade, por exemplo, não roubar, tá? Eu não vou roubar porque o meu colega, o meu próximo, tem direito àquilo que ele adquiriu, tá? E não é certo eu subtrair isso dele. Se eu quiser ter o que ele tem, eu vou trabalhar e comprar aquilo que ele tem. Exatamente. Então, isso é um juízo moral construído, tá?
Pode ser que não seja também sobre coisas materiais, tá? Isso se constrói também na questão, na inveja. Se o meu amigo, meu colega parece mais feliz do que eu atribuo essa felicidade dele a, por exemplo, um relacionamento que ele tem, eu não vou procurar destruir aquele relacionamento para ter uma vantagem, certo? Porque eu tenho a regra introjetada em mim e que eu tenho de conformidade de que é o certo, de que isso não é o correto. Eu não posso fazer isso. Isso não é ético dentro do meu repertório ético. Então, eu não o farei, tá? Eu uso as regras, eu uso a moral para censurar, inclusive, sentimentos e instintos que poderiam levar a decisões incorretas, tá? Aí é autonomia. Então, acho que eu me estendi demais, geralmente falo muito, mas a autonomia lá, a partir dos 12 anos, está sendo construída, como outras competências aí, outras construções, outros esquemas. Pode ser que em algum aspecto eu esteja mais desenvolvido nesse tema, em outros menos desenvolvido. O desenvolvimento da autonomia vai se dando durante toda a vida. Então, você vai construindo esse cabedal aí de regras, tá? Regras que você introjetou, você acomodou aos seus esquemas e chegou a uma conclusão de que aquilo é viável, é aceitável, é correto, é ético, certo? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Curta o canal, se inscreva aí, porque dá um apoio pra gente. E curtam esse vídeo aqui, tá? Um abraço para vocês.